Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. Essa imagem que nós mostramos agora aqui é o nosso primeiro mapa mental que eu consegui desenvolver por conta própria. E se você quiser uma cópia dele, ou você dá um print na tela, ou você pode deixar aqui nos comentários o seu WhatsApp, o seu e-mail, que eu envio para você uma foto, ou vou escanear e já envio para você também, tá bom? A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a natureza do Reino de Deus. Segundo, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Terceiro, a igreja no contexto do reino de Deus. O nosso texto áureo se encontra em Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A verdade prática diz que pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Igreja, nós, eu e você somos responsáveis por pregar essa mensagem, o evangelho do reino. A palavra-chave é reino. O primeiro tópico é a natureza do reino de Deus. O primeiro subtópico: o reino de Deus é universal. Então o salmista diz, do Salmo 47:7, que Deus é o rei de toda a terra. Então isso fala da natureza universal do reino de Deus. Daniel também afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Então Daniel 4:25 vai dizer assim: serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais. Aqui ele está falando para Nabucodonosor, Daniel falando para Nabucodonosor. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então Deus, ele é o rei universal e tem domínio absoluto sobre sua criação, seja no céu, seja na terra, onde quer que for. No universo todo, Deus tem poder. Daniel 4:35 diz: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então quem pode chegar para Deus e falar assim: o que o senhor está fazendo? Por que o senhor está fazendo? Ninguém pode chegar e fazer isso para Deus. Então ele tem poder tanto no céu como na terra. Daniel 2:21 também diz: e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os... Quem consegue fazer isso, irmão? Quem consegue mudar a estação? Quem consegue mudar o tempo? O homem está fazendo uma bagunça danada, mas quem consegue fazer isso realmente, verdadeiramente, é somente Deus. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ou seja, nada nem ninguém está fora do domínio de Deus. O segundo subtópico fala sobre a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Então, embora o mundo siga o seu curso normalmente, Deus não perdeu e nem deixou de exercer domínio sobre ele. Então Deus tem o controle absoluto de todas as coisas na palma da sua mão. Caso contrário, ele não seria Deus, ou seria simplesmente um Deus com D minúsculo, como a gente ouve falar por aí. Então Deus também não é a causa de tudo que acontece no mundo, ou seja, tem coisas ruins acontecendo, Deus não é a causa disso aí. Pois os homens, e até mesmo o diabo, e também os demônios, eles têm liberdade, até um certo ponto, né, liberdade controlada, e também permissão para agir neste mundo, porém, debaixo da autoridade de Deus. Então eles têm uma liberdade controlada, assim como um cachorro na corrente. Você só deixa ele ir até um certo ponto, depois daquele ponto você puxa ele de volta. O Salmo 103, verso 19 diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então não é só lá no céu que ele domina sobre tudo. Domina no céu, domina na terra, domina embaixo da terra, domina em todo o universo. O terceiro subtópico diz que o reino de Deus fala sobre o reino de Deus, a nação de Israel e também sobre a igreja. Então o Antigo Testamento ele revela que Deus escolheu um povo, ou seja, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Então Isaías 43:15 diz assim: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Então Deus escolheu Israel com o propósito de abençoar. Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: far-te-ei uma grande nação,
abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora, isso aqui ele estava prometendo para Israel através de Abraão, correto? Então, mas não é só Israel. Olha o versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Isaías 45, 22 também diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é também o nosso Deus. Efésios 2,14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, para Deus só existe judeus e gentios. Judeus é o povo escolhido e os gentios são as pessoas que separadas desse pacto, dessa aliança. Então os descendentes de Abraão são os escolhidos de Deus, que se transformou na nação de Israel por conta do neto de Abraão, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó se transformou em Israel. Israel se tornou uma grande nação. A promessa foi feita desde Abraão, então ela passou para Isaac e quem recebeu foi Israel, ou seja, Jacó, ok? Então esse povo aqui é escolhido de Deus. Os demais povos não são escolhidos por Deus. Porém, todos aqueles que abençoarem Abraão, abençoarem a nação de Israel, serão abençoados. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então nós, como gentios, abençoando Israel, no nosso caso hoje, aceitando a Cristo que veio lá de Israel, que era um judeu, aceitando o Messias, o Salvador, nós também podemos ser abençoados, nós também podemos ser salvos. Eu sei que você sabe disso, né? Então Gálatas 3,14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, aquela bênção de Abraão chegou até nós. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. O resumo desse tópico diz que as Escrituras Sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como seu propósito específico para com Israel e também a igreja. O segundo tópico fala sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. Primeiro subtópico: o reino de Deus como realidade presente ou atualidade. Então, nos evangelhos, nós vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. Então esse fato, o que aconteceu? Aconteceu esse fato, Jesus curou o homem, Jesus repreendeu o demônio, ele voltou a enxergar, ele voltou a falar. Então provocou ciúme e também ira despertou nos fariseus, e os fariseus começaram a acusar ele. Olha o versículo 24 de Mateus 12. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ele está acusando que Jesus, que operava os milagres através do Espírito Santo, eles estavam acusando ele de operar esses milagres, esses falsos milagres, segundo eles, né, por Beelzebul, ou seja, pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo. A resposta de Jesus ela foi reveladora. Mateus 12, 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, olha o que Jesus falou, ele não expulsa por ele mesmo, ele expulsa pelo Espírito de Deus que estava nele. É consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus estava dizendo que através dessa maravilhosa obra do Espírito Santo, o reino de Deus havia chegado, ou estava chegando, estava no meio deles. Então com a vinda de Jesus veio também o reino de Deus. Mateus 3:2. E dizendo, Jesus começou a pregar aqui, né? E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então esse reino, ele é concreto, ele é real, e ele está em nosso meio ainda hoje, atualmente. O segundo subtópico fala sobre, uma pergunta que diz assim, onde está o reino de Deus? Então, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus. Então não é um lugar físico, mas é a presença de Jesus. Como a gente fala de reinado aqui na Terra, existe sempre um lugar físico. A Rainha Elizabeth, já falecida assim, mas lá ela reina na Inglaterra, então existe uma localização geográfica. O rei fulano de tal, o rei ciclano, sempre existe uma localização geográfica. Mas o reino de Deus não tem uma localização geográfica, ele não está relacionado a isso. Lucas 17, versículo 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. 21. Nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós, no meio de vocês. Então tem pessoas que são do reino e tem pessoas que não são do reino, então é por isso que ele está no meio.
Toda vez que as pessoas são salvas, curadas, libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Então cada vez que isso acontece, é o reino de Deus presente agindo aqui na terra. Atos 8:12. Mas, como crescem em Filipe, as pessoas, Filipe estava pregando, as pessoas estavam crendo nele, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Atos 8, o 6 e o 7. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então isso é o reino de Deus, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então quando se restaura o ser humano, quando o ser humano volta ao seu estado normal, o que é isso? É o reino de Deus operando aqui na terra. Romanos 14:17 também diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Também 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E não é poder nosso, é poder de Deus. Jesus era a manifestação do reino, continua sendo. Ele estava presente no ministério apostólico, ele estava presente na igreja primitiva, e ele está presente na igreja de Cristo, na presente era, e também estará presente enquanto tiver o povo de Deus aqui na terra. Terceiro subtópico fala sobre o reino de Deus como realidade futura. Então foi passado, é presente e também será futuro. Então esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então aqui Paulo já começa a destacar quem vai ficar de fora do reino de Deus. Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então ele já está falando, essas pessoas aqui vão ficar de fora do reino de Deus. Então se nós praticamos algum tipo, não é se fizer todas não, se fizer uma dessas aqui já vai ficar de fora do reino. Ok? Tá claro? É o que Paulo está dizendo aqui, não sou eu que estou falando, é o que Paulo está dizendo aqui. O reino de Deus é uma realidade possível de se experimentar agora. Porém, contudo, todavia, ele se manifestará na sua plenitude, na sua totalidade, só na era vindoura. Mateus 13:49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Então o milênio ele faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse 20, verso 1 a 5, versículos de 1 a 5, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. No final dos 1000 anos, Satanás vai ser preso no começo, antes de dar início aos 1000 anos, vai dar início aos 1000 anos, Satanás vai estar preso, selado, para que ninguém tire ele de lá durante 1000 anos. No final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto, para poder tentar mais um pouco ainda a sua vitória, que não tem como, né? Mas ele vai ainda tentar, seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4: E vi tronos, e se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqueles que não receberem o sinal da besta, pelo menos no período da grande tribulação, vão reviver e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, versículo 5, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ainda há um outro versículo que diz: bem-aventurado e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Então todos aqueles que já morreram com Cristo, todos aqueles fiéis a Deus, lá desde o Antigo Testamento, desde a morte de Abel até o último justo que for salvo aqui na grande tribulação, vão ressuscitar e vão reinar juntamente com Cristo no período do milênio, nos 1000 anos. Resumo desse tópico diz que o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. O terceiro tópico fala sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Primeiro subtópico: a distinção entre igreja e o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, mas ela faz parte do reino de Deus. Então o reino de Deus envolve todo o povo de Deus na antiga aliança,
desde a Antiga Aliança e também na Nova Aliança. Então a igreja não existia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, mas o reino de Deus já existia desde o Antigo Testamento. Então Êxodo 19, versículos 5 e 6 diz: agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6: e vós me sereis um reino sacerdotal. Olha que, presta atenção que a gente está lendo aqui em Êxodo. Então essa promessa era para o povo de Israel. Desde aquele tempo Deus já queria que todo o reino, toda a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes, ou seja, reis e sacerdotes, todos eles. Para quem? Para ser bênção para todo mundo. Então Deus escolheu Israel para que todos eles fossem reis e sacerdotes e reinassem e oferecessem sacrifício e fossem bênçãos para todas as nações. E o restante do versículo aqui: vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Então essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus aqui estava falando com Moisés para falar aos filhos de Israel. Porém, o que aconteceu? Aconteceu todo aquele problema. Aí, ao invés de uma nação toda ser reino de sacerdotes, o que aconteceu? Somente uma tribo foi sacerdotal, e dessa tribo ela conseguiu abençoar somente a Israel. Então precisou vir Jesus para poder dar continuidade nesse propósito de Deus, porque só era para a nação toda ser santa, porém foi só uma tribo. Então foi necessário que Jesus viesse para que toda a terra pudesse ser abençoada por ele. O segundo subtópico fala sobre a igreja expressa o reino de Deus. É a igreja quem expressa. Então a igreja ela foi idealizada, ela foi projetada por Deus para ser a expressão do seu reino. Na onde? Na plenitude dos tempos. Aqui tem Gálatas 4:4 e também Efésios 1:10 que vai falar sobre a plenitude dos tempos. Mas Gálatas 4:4 diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui está falando sobre Jesus, que nasceu debaixo da lei, no período da lei, e nasceu de uma virgem por nome Maria. Então, ela, ou seja, a igreja, ela é a eleita de Deus, ela é a escolhida de Deus. Efésios 1:4. Como também nos elegeu. Como que elege, irmão? Através de voto. Quem que votou? Quem votou foi Deus, e o voto dele é o que vale tudo, é o que conta. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus fundar o mundo, você já estava eleito, você já era um escolhido dele. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não é por obrigação, não, mas é por amor. Olha a diferença, tá? Uma coisa é obedecer fazer as coisas de qualquer jeito, fazer as coisas bravas, obedecer por obedecer. Outra coisa é fazer as coisas com amor. Então tem diferença tudo isso aí também. Então é para nós sermos santos. Eu não vou porque eu não posso. Não é proibição. Eu não vou porque eu amo a Deus. Eu não faço isso porque eu amo a Deus. É por amor a Ele que eu vou deixar de fazer algumas coisas, ok? Então não é, eu vou fazer porque não pode, minha igreja não deixa, meu pastor não deixa, a Bíblia não deixa. Não é isso, tá? É por amor. Olha que tem diferença. Então Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano de salvação para toda a humanidade. Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então quem que é a multiforme sabedoria de Deus? É o próprio Cristo. Então para que Cristo seja, porque Cristo era o mistério escondido no seio de Deus. Então agora sim ele está sendo revelado. Até os principados e as potestades do ar não conheciam a Cristo. Então eles passaram a conhecer através de quem? Através da igreja. A igreja que tem essa incumbência. Então é por meio da igreja que o reino de Deus está sendo conhecido na terra e também entre as potestades e os principados do ar. O terceiro subtópico fala sobre a igreja e a mensagem do reino de Deus. Então pregar o reino de Deus é a importante missão de quem? Missão da igreja, missão nossa, minha e sua. Atos 19:8. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então essa missão, ela só é executada quando a igreja local, não estou falando de você e de mim, estou falando de uma localização geográfica. Então quando a igreja local possui uma visão de reino, então quando a igreja local possui uma visão de reino, essa missão vai ser executada. Ou seja, a igreja sabe o que é o reino de Deus e a importância que ele tem. Aí que ela vai fazer? Aí ela vai se dedicar para poder expandir o reino de Deus,
para que outras pessoas também cheguem ao conhecimento do reino de Deus. Então Jesus ele foi bem claro em dizer que o seu reino, lá em João 18:36, o seu reino não é deste mundo, ok? Está claro? Ele está neste mundo, presente nas pessoas que realizam a obra de Deus, mas ele não é deste mundo. O resumo desse tópico diz que o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas, é lá atrás, é hoje e é futuramente. Então é antes, hoje e amanhã. E depois, no caso, A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. A conclusão aqui diz que a igreja não é o reino, mas faz parte dele. Então a igreja também ela é um instrumento presente do reino e também herdará o reino. Também a igreja vai herdar o reino. Todos aqueles que fazem parte. Agora já não é a igreja local que eu estou falando. Agora é a igreja pessoas. Agora somos nós, tá? Eu não sou igreja, você não é igreja. Nós somos igreja. Eu sozinho sou templo, sou morada, sou habitação do Espírito Santo. Você sozinho é templo, morada, habitação do Espírito Santo. Eu sou membro da igreja, você é um membro da igreja, um pequeno membro da igreja. Eu sou um pequeno membro da igreja, você é um pequeno membro da igreja. Mas juntos nós somos a igreja, juntos. A igreja é desde lá de trás até o último cristão salvo. Todas essas pessoas compõem o corpo de Cristo, compõem a igreja que será arrebatada naquele grande dia. Segundo de Pedro 1,11 diz: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.